Hoje nós iremos falar sobre a existência de Deus. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse texto sagrado afirma: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A existência de Deus é uma verdade fundamental das Sagradas Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou prová-la. Nossa principal base para a crença na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu que nega a existência de Deus. Não se destina ao agnóstico que nega a possibilidade de crer ou não crer na existência de Deus. Nem diretamente ao incrédulo que rejeita a revelação de Deus. Existem provas tão evidentes da existência de Deus que é mais fácil crer que Ele existe do que crer que Ele não existe. Aqui serão citadas ao menos 7 grandes provas infalíveis e incontestáveis da existência de Deus. Antes que o primeiro dia despontasse no calendário universal, Ele já existia. Antes que o sol brilhasse pela primeira vez no universo, Deus já existia. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele mesmo disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Vejamos agora o primeiro argumento da existência de Deus. Primeiro argumento: a crença universal em um ser supremo. A crença na existência de Deus é universal. Nunca existiram povos ateus. Ficou provado tanto pela história como pela arqueologia que nunca se encontrou tribos ou nações que não tivesse alguma noção de um ser supremo, um Deus, e que através de suas religiões não procurasse se aproximar dele e agradar-lhe por meio de sacrifícios, às vezes até de sangue. O historiador grego Plutarco costumava dizer: é possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura literária, mas um povo sem Deus, sem orações, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifício, jamais foi encontrado. Segundo argumento: a consciência do homem. No íntimo do homem há uma sentença moral sobre os atos praticados, sejam bons ou maus. Isso fala da existência de uma origem superior, que em seu íntimo faz registrar os princípios da lei divina. A consciência universal nos faz compreender que o Ser Supremo é um ser moral. É a consciência que regula a vida humana por conceitos de bem e mal. Mesmo sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade e faz sentir sua responsabilidade. Duas coisas me impressionam, declarou um filósofo alemão: o alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Terceiro argumento: a criação do universo. Tudo o que há no mundo fala da existência de um Criador, assim como o relógio fala da existência de um relojoeiro. O universo fala também da existência de um arquiteto que planejou tudo. Veja o que diz a Bíblia: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o que afirmam as Escrituras. Deus deixou suas marcas impressas na sua criação,
as quais o homem jamais pode apagar. Em plena Revolução Francesa, um perseguidor enfurecido disse para um camponês: conseguimos apagar todos os meios que levam o povo a crer na existência de Deus. O camponês respondeu: então o Senhor terá que apagar também as estrelas do céu. Quarto argumento: a história. A marcha dos eventos da história universal fornece a evidência de um poder e de uma providência dominante. Os princípios do divino governo moral encontram-se tanto na história das nações quanto na experiência dos homens, principalmente na queda de grandes impérios mundiais e na decadência de grandes imperadores, os quais revelam que por trás de tudo há uma força superior que abate os orgulhosos e domina os que se dizem poderosos. Quinto argumento: a Bíblia. A revelação divina demonstra claramente a existência de Deus. A Bíblia é um documento autêntico que nos faz conhecer Deus por meio da forma como Ele mesmo se revelou. O homem por si só nunca teria descoberto Deus se ele mesmo não procurasse se revelar ao homem. Assim como alguém que quer conhecer história, geografia ou qualquer outra matéria procura os livros apropriados sobre estes assuntos, a Bíblia é o livro mais apropriado para sabermos sobre Deus. Você só conhece o dia que nasceu, o local onde nasceu, o nome que você recebeu e a idade que você tem por meio de uma certidão de nascimento. A Bíblia é a certidão de nascimento do mundo e do homem e o registro oficial sobre a existência de Deus. Como diz a Bíblia, há um só Deus e Pai. Sexto argumento: Jesus, o Filho de Deus. A existência de Jesus e sua vinda a este mundo estão historicamente comprovadas, de tal forma que os inimigos da fé não podem negar. Cristo dividiu a história. Esta é, sem dúvida, uma das maiores provas que temos sobre a existência de Deus. E o mais importante é que Jesus era o Emanuel, que significa Deus conosco. Isto significa que Deus morou com os homens durante 33 anos e eles não perceberam Deus. Jesus veio revelar Deus aos homens. Em João 14:9, o próprio Jesus respondeu para um dos seus discípulos, que queria conhecer o Pai, dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus se fez carne e habitou entre nós. Sétimo argumento: uma experiência pessoal. O caminho mais curto para conhecer a Deus é aceitar Jesus como Salvador. É por meio de uma experiência pessoal com a salvação pelo sangue de Jesus Cristo que chegamos perto dele. O Espírito de seu Filho se comunica com o nosso espírito e clama dentro de nós: Abba, Pai. E assim podemos com toda tranquilidade no coração orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que maravilha! Deus existe e é real. Deus existe, seu nome é para sempre Eu Sou. O fato de ser Ele absolutamente independente, sem princípio de dias e eterno, desde toda a eternidade, dotado de toda a perfeição possível, com o Espírito absoluto, não se pode de maneira alguma construir uma limitação de Deus.
Deus é autossustentado. Sua autoexistência é seu atributo essencial. Existir faz parte de sua natureza. Aqui encerramos mais um vídeo do canal Sondando a Bíblia. Não esqueça de deixar o seu like, fazer seus comentários, compartilhar. Deus te abençoe.